resgate imediato é uma técnica muito simples de movimentos oculares que tira você de um estado de medo, de um estado de trauma, né? Ele ameniza e muitas vezes até zera aquele estado negativo que você estava. Depende muito de cada pessoa, tá? Vamos aqui para teoria, mas é pouca teoria, tá? Porque o que eu quero mesmo é passar rapidamente essa técnica para vocês começarem já a utilizar, porque ela é eficiente, de fato. Então, Paul McKenna é um cientista comportamental britânico, especialista em hipnose e autor de 25 livros, criou uma sequência prática autoaplicável baseada em MDR, que é dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. É uma abordagem psicoterapêutica com base científica, desenvolvida pela psicóloga americana Francine Shapiro e reconhecida pela OMS. É eficaz em fobias, traumas, transtornos pós-traumáticos, depressão, tristeza, desânimo, medo e etc. Tem aqui uma ressalva, tá? Algumas pessoas, por motivos diversos, se assustam com a ideia de serem felizes. É comum que durante um processo de cura, quando a sensação de felicidade vai se instalando, as pessoas encontrem motivos para interromper o processo. Se você tem tendência autossabotadora, é recomendável que utilize a técnica devagar. Não vá com muita sede ao pote. Leve o tempo que precisar para se acostumar com as mudanças internas antes de seguir em frente. Isso que está sendo dito aqui, a gente pode levar para todas as técnicas de cura, tá? As quais são auto-aplicáveis, nós auto-aplicamos, tá? Porque quando você está num processo terapêutico com outra pessoa, o terapeuta vai fazendo o controle, né, do que está acontecendo com você. Mas quando nós utilizamos um processo em nós mesmos, aí a coisa fica um pouco diferente, porque os processos autossabotadores, eles. Agora eu estou vendo aqui, ó, a entrada das pessoas, da outra vez eu não vi, que interessante. Esses processos autossabotadores, eles são imperceptíveis. Quando você se dá conta, você já bloqueou o processo, outra coisa já te chamou a atenção, você para de fazer o processo naquele momento crucial, né? Então, seja com qualquer técnica que você está se aplicando, o ideal é que você vá parte por parte. Ao invés de já querer fazer tudo, não, eu quero limpar tudo, eu quero fazer tudo. Vá devagar, vá vendo até onde você consegue ir, né? Para evitar justamente que você fuja sem nem perceber do processo no momento crucial. Porque se você perde o momento crucial da cura, você pode ter que refazer todo o processo de novo, né? Então, use o processo, esse e todos os outros, né? A EFT, o Novo Ho'oponopono, ou qualquer outro processo de autoaplicação, vá devagar, vá comendo pelas bordas com você mesmo, né? Para que não haja essa fuga, tá bom? Isso acontece sempre em todos os processos, então é importante que a gente não queira pular etapas, né? Vamos devagar. Eu faço um processo aqui, um sentimento ali, eu vou devagarzinho, vou limpando, vou limpando, vou limpando, aí quando eu vejo, já consegui fazer o processo inteiro, né? Quanto mais inteligente a pessoa é, mais inteligente é a fuga, né? Então, sempre vamos aos poucos, tá? O poder da postura. Então, vocês estão vendo aqui um desenho de um rapaz
Num lado, ele está aqui com um sorriso no rosto, está com a postura dele ereta, está relaxado, né? Ele não está com nenhuma postura tensa, ele está relaxado, sorridente. Aqui, qual é a postura dele? Ele está com o ar entristecido, cabeça baixa, a postura já está mais relaxada. E o que isso significa? Corpo e mente estão conectados. Tensione seu corpo e seus pensamentos se tornam tensos. Relaxe seus pensamentos e seu corpo relaxa. Quando estamos mal emocionalmente, tendemos a nos desleixar um pouco. Deixamos nossa cabeça pender para baixo e os ombros caírem para frente. Na verdade, se você estiver bem, mas passar apenas 30 minutos numa posição corporal para baixo, isto afetará negativamente o seu estado de espírito. Faça o exercício fio de prata para melhorar a sua postura. Então, o nosso corpo, ele é fantástico. Primeiro, porque o nosso corpo jamais mente. A gente pode falar um monte de mentiras, nós podemos fazer coisas que nós nem queremos fazer, nós podemos fingir qualquer coisa, mas o nosso corpo sempre diz a verdade para nós e para os outros, né? E a nossa mente e o nosso corpo estão completamente conectados. Um interfere no outro. Então, a cura, ela pode se dar de dentro para fora ou de fora para dentro. Eu posso pensar algo alegre e o meu corpo já reage. Toda a minha química corporal, ela muda quando eu tenho um pensamento feliz. E a minha química corporal muda de novo se eu tiver um pensamento de tristeza, ou de medo, ou de dor. Assim como o meu sentimento e a minha mente estão conectadas, elas também se conectam ao corpo. Então, o nosso corpo também vai expressar o que nós estamos pensando ou sentindo. Se eu penso algo negativo, triste, o meu corpo tende a ir para baixo. Se eu penso coisas alegres, empolgantes, o meu corpo vai para cima. Tanto se eu pensar quanto se eu sentir. E o oposto também é a mesma coisa. Se eu tenho a tendência a fazer a postura do super-homem, que eu sempre ensino, né? Faz a postura do super-homem. Queixo para frente, olhar para cima, as mãos nos quadris, peito aberto, postura do super-homem. Se você fica nessa postura por 2 minutos, já você toda a sua química ela fica favorecida, química interna, química cerebral, química corporal, ela já muda e a sua postura muda junto e o seu dia vai ser muito melhor. Eu falo para as pessoas fazerem essa postura do super-homem todos os dias ó, antes de começar o dia, né? Levanta da cama, faz a postura do super-homem. É maravilhoso. Parece uma bobagem, mas tem um efeito tremendo, tanto na mente quanto no emocional. E, obviamente, no seu corpo, né? E o que é o exercício do fio de prata? Na última aula gratuita que eu dei, eu ensinei. É muito simples. É só você imaginar que está descendo um fio de prata do céu, passa aqui pelo topo da sua cabeça, desce por toda a coluna e desce até o centro da Terra. Então você fica conectada ao céu e à terra. E você sente que esse fio de prata está puxando a sua cabeça para cima. Então você fica com a coluna reta e vai se permitindo ir para cima. Esse fio ele está puxando você, está puxando a sua cabeça. Então todo o seu corpo, você pode fazer tanto sentado quanto em pé esse exercício. Todo o seu corpo vai sendo puxado para cima.
Esse exercício aí você também permite, né? Relaxa os seus ombros. Então é só a cabeça que sobe e o tronco vai subindo junto, mas os ombros estão relaxados, né? Um minutinho desse exercício também já muda a sua postura, tá? É muito interessante. Mudando a postura, automaticamente o seu humor ele vai melhorar, tá? Para melhor, né? Vai melhorar para melhor, é ótimo. Vamos lá. Então, resgate imediato. Pessoas com baixa autoestima tendem a olhar para baixo e não veem muito mais longe do que o chão a alguns metros à frente delas. Isso provoca uma sensação de estar cercado, com poucas possibilidades, e está fortemente associado a um sentimento negativo. Olhando para cima, por outro lado, sente-se automaticamente espaço e liberdade. Há uma mudança observável, empiricamente, na atividade cerebral, quando as pessoas olham para cima. Você começa a gerar mais ondas alfa, o que lhe dá a sensação de bem-estar. Mover os olhos de um lado para outro também quebra as associações que lhe fazem infeliz. Desenvolva o hábito de olhar para cima com frequência. Isto acionará o seu cérebro para reforçar os bons sentimentos. Pode parecer quase ridículo que algo tão simples possa ter um efeito poderoso, mas realmente funciona. E quando eu tinha 18 anos de idade, eu ainda morava no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu tinha essa tendência de ficar olhando, meu olhar era para baixo, era para o chão. E aí eu comecei a fazer academia na época. Comecei a fazer academia, comecei a ficar com o corpo sarado, aquilo aumentou a minha autoestima, desculpa. E de repente eu me vi andando na rua, olhando para cima, e falei: nossa, mas os prédios aqui são tão altos. Eu não tinha percebido isso. Como é que pode? Eu passei olha que coisa, olha, é a prova, isso já tem muitos anos, né, gente? Quase 50 anos atrás, 45 anos atrás. É a prova real de que isso aqui funciona. O meu corpo mudou. E ao mudar, meu corpo mudou, como eu estava mais sarada, obviamente a minha estrutura física era mais reta. Isso fez com que eu passasse, meu olhar, que era para baixo, passou a ser para cima. E eu passei a ver coisas que eu ia perceber coisas que eu não percebia. Passei a olhar para as pessoas que passavam por mim na rua, olhar para as pessoas. Eu não olhava para as pessoas, estava sempre olhando para baixo. É incrível, isso foi. Quando eu me dei conta disso, eu fiquei assim chocada. É muito, muito, muito interessante. Isso é muito real. E existem estudos sobre esse olhar para cima que relatam que você, ao orar, olhando para cima, você faz a posição de oração com os olhos olhando para cima, você consegue curas incríveis. Você se conecta muito mais facilmente com o seu eu superior, com mentores, etc, etc, né? É muito importante esse olhar para cima e também o olhar amplo, né? Você olhar para o horizonte, você ter amplitude de olhar, isso é muito importante, tá? Então agora a gente já vai partir para a prática, porque essa prática aqui são quatro exercíciozinhos oculares que vocês vão fazer, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, faça agora que a gente vai passar já para a prática. Então, como a gente começa a prática? Lembre-se de um momento em que você se sentiu infeliz, apenas o suficiente para ter um pouco desse sentimento de novo. Então, aqui nessa primeira prática, a gente vai começar devagar. Lembre-se apenas de um movimento que você se sentiu infeliz.
ou que você, algo que agora, neste momento, está lhe fazendo infeliz, tá? Todo mundo pense, escolha alguma coisa que lhe coloque um pouco para baixo. Qual é o primeiro movimento? Olhe, pai, todo mundo faça agora, porque eu quero saber se surtiu ou não efeito em vocês, tá? Olhe para o teto por pelo menos 30 segundos, como se estivesse tentando ver as pontas de suas sobrancelhas. Você deve sentir apenas uma leve pressão sobre os músculos do olho. Jamais force o movimento ocular, ele deve ser sempre suave. Então, não forcem esses movimentos, porque senão vocês vão ficar com dor de cabeça. O movimento tem que ser suave. Então, nesse movimento, vocês vão assim, tentar olhar para a ponta das sobrancelhas. Então, vai fazer um vesgo para cima, tá? 30 segundos. Eu vou contar aqui esse tempo para vocês, tá? 30 segundos só nesse movimento. Começando agora. Lembrando para não forçarem, tá? Esse movimento tem que ser suave. Para quem não está acostumado, pode gerar um pouco de dor. Não force. Aos poucos, conforme vocês forem fazendo sempre, vocês vão ver que vai ficar muito fácil fazer esse exercício. Ok, 30 segundos. Primeira etapa feita. Segundo movimento, continue a pensar sobre o sentimento infeliz. Lentamente mova os olhos de um lado para o outro, de modo que você olhe para cima à esquerda e depois para cima à direita, 20 vezes. Ou seja, olha aqui para o canto superior esquerdo, canto superior direito, 20 vezes, tá? Eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. O movimento é lento. 12, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, descansem os olhos. Terceiro movimento, olhe para cima e para baixo 20 vezes, ainda pensando no sentimento, sentindo, né? Não é bem pensando. Pense na cena ou sinta a tristeza, tá? É só olhar para cima e para baixo 20 vezes, movimento lento. Vou contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relaxem os olhos novamente. Quarto movimento. Perceba se o sentimento infeliz está diminuindo. Isso aqui é só um primeiro contato de vocês com essa técnica, tá? O primeiro contato, a gente sempre fica meio mais ou menos, né? Aos poucos, se vocês utilizarem essa técnica, dominarem essa técnica, vocês podem fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, é muito eficiente. Então perceba como é que está esse sentimento, essa cena infeliz que você se lembrou aí. Agora mova os olhos em uma figura de 8 20 vezes e em seguida uma figura de 8 na direção oposta 20 vezes. Esse aqui é o movimento mais difícil,
porque nós não estamos acostumados a fazer esse movimento ocular. Eu mesma tenho dificuldade de fazê-lo ainda, porque eu não faço essa técnica sempre. Então, para mim é mais fácil, ao invés de tentar fazer esse círculo de 8, fazer como se fosse um X duplo, né? Assim, fazer ele reto, né? Então, olha para o canto esquerdo do superior, canto direito superior, canto esquerdo inferior, canto direito inferior, subo de novo para o canto esquerdo superior. E assim vai. Quem quiser tentar fazer o 8, faça. Não é muito fácil fazer o 8. De uma forma ou de outra, tá tudo bem, tá? 20 vezes no sentido horário. Vamos lá, fazer 20, eu vou contar aqui de novo, tá? 20 vezes no sentido horário, fazendo o 8 com os olhos. Um, dois, lembrem-se do sentimento. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, movimento lento. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Descansem os olhos. Agora vamos fazer ao contrário. Agora começa do lado direito e gira para o lado esquerdo e sobe de novo, tá? 20 vezes novamente. Lembrem-se do sentimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relaxem os olhos. Olhe para frente e perceba o quanto você reduziu seu sentimento de infelicidade, de tristeza ou o que você sentiu aí. Se você quiser reduzir ainda mais o sentimento, repita os 4 passos até que ele se dissolva totalmente. Não olhe para baixo em qualquer período do tempo até que você se sinta bem. Então, obviamente, tem aqui o olhar para cima e para baixo, não é isso que ele está falando. É entre cada um dos 4 movimentos, não fique olhando para baixo, tá? Até se você quiser fazer deitado na cama, melhor ainda, tá? Porque aí você vai evitar olhar para baixo. É, Alguém sentiu dor e desconforto quando fez o exercício? Roberta, você sentiu dor, sentiu desconforto, sentiu o quê? Uma leve dor no lado esquerdo, Sentiu na dor cabeça. na Uhum. cabeça. Então, por quê? Só de um lado que você sentiu? Foi, Quando esquerdo. você sente só de um lado, é porque a tensão está mais acumulada nesse lado, tá? Hum. Porque geralmente você sente, com quem não está acostumado a fazer o exercício, sente dor nos dois lados, tá? Não é para forçar o movimento. Esse exercício, inclusive, tem relatos de pessoas que, inclusive, melhoraram a visão com ele, fazendo esses exercícios, porque solta, fortalece os músculos do olho
e solta, né? Às vezes a gente então hoje em dia que está todo mundo olhando sempre para a tela, né? Perde olhares amplos, ninguém mais. Quem é que hoje olha para cima? Todo mundo está olhando para baixo, olhando para a tela. Então você ganha amplitude também do olhar e muitas vezes a pessoa passa a enxergar melhor, melhora a miopia, melhora a hipermetropia, tá? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu ver se eu consigo ler. Aqui eu não consigo, tem que ver nesse. Ah, no início, no primeiro. A gente não enxerga aqui, olha, eu precisando. No início do primeiro, forcei, depois relaxei, meu corpo esquentou. Ah, Karine. Então, se o seu corpo esquentou, significa que você já mobilizou energia, né? Mobilizou energia, então já tem tratamento sendo feito aí, já tem algum tipo de cura sendo feita, tá? Sempre que vocês estão fazendo uma técnica e vocês sentem calor, é porque energia que estava estagnada voltou a circular. Então, ainda que vocês não sintam um alívio emocional no primeiro momento, a energia começou a girar. Refaçam o exercício até que o sentimento melhore. A técnica é muito, o procedimento é muito parecido com o da EFT. Na EFT, você vai lá fazendo tapping nos pontos e vai repetindo até que você diminua o sentimento. Então, a estrutura é a mesma, só que aqui, ao invés de tapping nos pontos, a gente usa os movimentos oculares para chegar ao mesmo benefício, tá? Sendo que, ao invés de aqui a gente está testando com a tristeza. Mas se você tem síndrome do pânico, você pode utilizar para síndrome do pânico. Se você tem transtorno do estresse pós-traumático, você vai lembrar do que aconteceu, que lhe causou o transtorno, e vai fazer essa técnica, esses 4 pequenos movimentos, até você sentir a melhora. Você pode usar para fobias, você pode usar para o que você quiser em termos de sentimentos, tá? Alguma dúvida? Falem agora ou calem-se para sempre. Paty, eu tô com muito sono. Você Eu já estava também. com sono antes? Não. Então, é liberação também de energia, relaxou. Quem fica com sono, quem não estava com sono antes e está com sono agora, significa que vocês estavam. Perdi, nossa, bati o olho aqui numa frase, deixa eu fechar aqui. Saí do. Peraí, deixa eu fechar aqui, senão eu vou. Pronto. Quem sentiu sono e não estava sentindo sono antes é porque estava com os músculos oculares presos. Quando eles soltam, por conta desses movimentos que nós não estamos mais acostumados a fazer, dá um relaxamento corporal. E esse relaxamento corporal pode gerar sono, tá? Quem mais? É porque eu também tive um estresse muito grande hoje aqui, né? O meu último dia de viagem. E aí eu foquei bem na situação e já desapareceu. Tô lerda de sono. Ok, você com você sempre tudo é bem, os processos são bem rápidos, né? E é sempre assim, gente. Tem pessoas, por exemplo, o dela foi algo pontual, né? Aconteceu hoje. Ela fez uma rodada e já tá ok. Se você tem um processo qualquer de longa data, vai levar mais tempo, igual a qualquer outro processo terapêutico. Quanto mais recente e pontual, mais rápido é o processo.
Quanto mais antigo e profundo, mais longo é o tratamento, tá? Isso aqui, essa técnica não muda em relação a todas as outras, é sempre assim. Aconteceu agora recentemente, é rápido, tá? Ah, não, isso aqui, essa tristeza eu tenho há 30 anos, quando a minha mãe morreu. É um longo processo, você vai ter que fazer usar esta ferramenta ou outra qualquer por muito mais tempo do que aquela pessoa que teve um estresse hoje e já resolveu com uma rodada só, tá? Então quem tem processos antigos tem que persistir, né? E fazendo um pouco a cada dia até que aquilo não te aborreça mais. Quando a gente sabe que está curado de algo, quando nós não nos lembramos mais. Quem aqui fez o curso de EFT sabe que quando você tenta lembrar e não vem mais imagem, não vem mais sentimento, pronto, não precisa mais fazer nada, está curado. Enquanto você lembrar e enquanto você tiver sentimento por algo, aquilo ainda está no seu campo. Então, precisa ainda ser trabalhado. Nós só estamos curados, vou repetir porque isso é muito importante. Nós só estamos curados de algo quando nós não temos mais nenhum sentimento, quando lembramos daquilo, ou quando nós simplesmente, melhor ainda, nem nos lembramos mais daquilo. A gente tem que forçar a lembrança para linkar de novo, tá? Então, sempre em qualquer processo. Então, o que vocês vão fazer? Escolham, porque aqui foi tristeza. Escolham qualquer. Vamos fazer mais uma rodada. Dessa vez eu não vou contar. Eu vou dar tempo aqui. Eu vou contar mentalmente e vou passando adiante para não ficar muito chato para vocês. Escolham agora alguma coisa mais pesada, tá? Algum acontecimento mais antigo, alguma coisa mais pesada. Pense, sinta. É importante que você busque o sentimento quando estiver fazendo. Busque o sentimento, sinta, tá? A tristeza, ou o medo, ou a dor, ou lá o que seja. Agora você vai olhar por 30 segundos para o teto, tá? Eu vou contar aqui porque esse é começando agora. 30 segundos olhando para o teto. Lembre-se que é tentando olhar para a ponta das sobrancelhas, então é vesguinho, tá? Olhando para o centro da testa, tá? Isso é importante, não é olhando reto com os dois olhos, é olhando para o centro. Tem que ficar vesguinho, mas sem forçar para não ficar com dor de cabeça. Aos poucos, vocês vão ver que não vai mais sentir dor nem desconforto nenhum. Ok, deu os 30 segundos. Agora vocês vão olhar para a esquerda e para a direita, para o canto superior esquerdo, canto superior direito, 20 vezes. Eu vou fazer contagem mental. Agora. Ok, descansem os olhos. Tem pessoas fazendo muito rápido o processo. Esse processo ocular, ele é lento. Então, você olha para um canto, olha para o outro. Olha para um canto, olha para o outro. Não é para ficar fazendo super rápido. Faz devagar. Sinta o sentimento. E olhe para um lado e olhe para o outro devagar, tá? Não adianta ser rápido. Terceiro movimento, olhe para cima e para baixo 20 vezes. Começando agora.
Ok. Relaxem a vista. Lembrem-se novamente do que vocês pensaram. Agora é o movimento mais complexo de fazer o infinito com os olhos. Façam primeiro com na, na direção que vocês quiserem. Tanto faz fazer sentido horário quanto anti-horário, primeiro ou depois, não importa, tá? Façam conforme vocês quiserem. 20 vezes devagar, tá? Fazendo agora 20 vezes. Puxem ao sentimento. Começando agora. Ok. Relaxem novamente. E então, alguém agora sentiu algo diferente? Alguém sentiu que piorou? Alguém sentiu que melhorou? Alguém sentiu dor? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu tô ótima. Zi tá ótima. Tô. Zi responde sempre maravilhosamente bem Obrigada. é uma maravilha. Eu Alguém. continuo, eu Ah, continuo sentindo dor. Eu continuo sentindo dor. que dor? Nos olhos, nos movimentos. Está sentindo dor por conta dos E movimentos. Porque isso. você está. Ou você está forçando muito os movimentos, ou Hum, você estava literalmente com os músculos enferrujados, os músculos oculares i- enferrujados. isso, eu acho que é isso aí. Então, essa ferramenta, ela é boa porque ela atua de várias formas. Além dela diminuir, se você fizer direitinho, ela diminuir esses estados, né, de tristeza, de dor, essas fobias, pânico, etc, etc. Além de ser uma ferramenta de cura de todos esses problemas, ela também faz com que você trabalhe os seus olhos e isso vai ampliar a visão, inclusive intuitiva de vocês, por incrível que pareça. Quando essa coisa de tela, né, de ficar sempre olhando na mesma direção o dia inteiro, isso está fazendo com que a gente se desconecte do nosso eu superior, das mensagens que os nossos mentores estão sempre trazendo para a gente. Então, quando você destrava os músculos oculares, quando eles começam a ser lubrificados novamente, né? Começam de novo a ter os músculos fortalecidos, você começa de novo a ampliar, a ampliar o seu poder ocular, você também amplia a sua capacidade intuitiva. Olha mais, você vai olhar mais para cima, você vai se conectar mais à espiritualidade. É uma coisa impressionante. Então, façam. É uma coisa, imagina, 4 pequenos exercícios oculares. Não custa nada, gente. Isso aí é um exercício rápido de fazer. Se vocês fizerem todo dia um pouquinho, logo, logo vocês vão ver que vão ter excelentes resultados.